1h42 da tarde, rapaziada. 1h42 da tarde, 3 de julho, sexta-feira. Vim comprar um negócio aqui no mercado. Rapaz, tá vendo a live do professor? Não terminei não. Tava com problema na internet, viu? Tava pegando direito. Vou deixar pra terminar, pra assistir a live depois. O negócio tá tenso pros caras, brother. Tá ligado? As coisas tão tensas pros caras, meu irmão. Os caras estão fornecendo dados errados, essas paradas, tá ligado? Estão fornecendo dados errados pros caras, né? Com essa ilusão lá na Ucrânia. Essa parada aí, bro. Podia fazer um favor, um strikezinho de 7,75. Pera aí que eu vou começar a falar no Mercado Sana, até terminal. Costume, tá? Rapaz. Bom dia, bom trabalho pra você. Aí, tava vendo a live. É aquela parada, você tá falando sobre essas paradas das ilusões. As ilusões da Ucrânia, né? Ah, não, que... Tá ligado? Como é que se fala? Não, que... Os dados falam que a Ucrânia perdeu 2,5... Entre 2,3 e 2,5 milhões de ucranianos morreram, né? E papo de 300, 400 mil russos morreram. Aí a Ucrânia, a UE, essas paradas, eles ficam falando que morreu 100 mil ucranianos e 400 mil russos. Tá, vamos pegar os caras na mentira. É fácil pegar essas mentiras, é fácil. Primeiro ponto. Como é que a América está sem arma e pulou fora se supostamente é a maior superpotência do planeta? E se a Rússia é um posto de gasolina que usa chip de geladeira, micro-ondas e fogão nas armas? Já começa aí já a pegar a mentira dos caras. Tá? A América pulou fora, perdeu seus armamentos todos, foi pro Irã lá já debilitado e se arrasou. Mas não vamos perder o foco, vamos continuar sobre esses aspectos aí, dessa mentira, desses dados ucranianos. Por que precisa de mercenário? Por que está desesperado querendo que mercenários da América Latina vá para lá? Já começa aí, já pegamos aí já essa mentira aí. Segundo as paradas, 2,5 milhões de ucranianos morreram, 2,4, 2,3. Vamos botar aí 2,3. Vamos botar a margem aí por baixo. O papo de mais de 10 milhões de ucranianos fugiram porque não querem ir para essa maluquice que estão sendo obrigados pelo próprio Zelensky e pela própria UE. A Ucrânia está devastada. Zelensky precisa de mercenários de tudo que é lugar. E tem um monte de gente da OTAN também que já morreu lá, um monte de gente que sabe mexer com tecnologia, porque os caras lá da Ucrânia não sabiam mexer. Você manda os caras lá, manda míssil pros caras. As armas que são piores que da Rússia, mas em tese tem tecnologia que os ucranianos não sabem mexer. Aí já também morreu gente pra caraca da OTAN. Então se esses dados fossem reais, por que a Ucrânia precisa desesperadamente de mercenário? Se as armas da UE e da América que foram destruídas, mas supostamente vamos falar que elas não foram destruídas e que são melhores que as armas russas, que vocês falam que os caras no início da guerra falavam que o cara usava chip de geladeira, que usava isso, que usava aquilo.
Vamos nessa linha de raciocínio, vamos supor isso por um minuto. Tá, se as armas da América são melhores, da UE são melhores, e não foram destruídas, se as armas russas são piores, então como que eles precisam de arma, como que eles precisam de dinheiro, como eles precisam de mercenários? Então você já começa por aí, você já começa a se ligar que tem alguma coisa de errado, tá ligado? Se você for por esses aspectos, você já pega a mentira dos caras. Pô, mas espera aí, as armas do cara não foram destruídas. Não foram destruídas, tá ligado? Suponhamos isso. As armas não foram destruídas e são melhores. Quando chega na 83, bom, pra não perder a linha aqui, tá uma barulheira. Então suponhamos, vamos pela ilusão ocidental. As armas não foram destruídas da América nem da UE e elas são melhores. E a da Rússia é pior. Então por que Zelensky cada hora precisa de mais arma? Por que a América pulou fora? Por que a UE está precisando fazer drone? Por que a Ucrânia só ataca com drone? Você já começa a perceber que há uma, né, a ilusão dos caras, né, bro? Tem um... Não é difícil você pegar a ilusão dos caras, cara. Porque se essas armas da América e da UE que são inferiores às armas da Rússia fossem realmente melhores e não tivessem sido destruídas, eles não estariam, né, desesperadamente Zelensky pedindo arma, pedindo dinheiro. Então, você já começa a pegar os caras na mentira aí, tá ligado? Você já começa a catar os caras na mentira, tá ligado? Os caras já estão na mentira por causa disso. Se supostamente a América tem arma melhor, a Rússia é um posto, eles falam que a Rússia era um posto de gasolina, que usava armas horríveis, que era tipo de não sei o que, mas na verdade a Rússia tem, só de cabeça aqui, tem 7 hipersônicos melhores que a melhor arma da América, tá ligado? Então se eles realmente fossem, se essas armas americanas fossem superiores, se a Rússia fosse fraca, então por que a América pulou fora? Se as armas não foram destruídas, se os russos não destruíram todas as armas, por que eles precisam... Por que Zelensky está desesperado pedindo armas? Por que eles só estão usando drones? Começa a entender por que a América pulou fora, foi para o Irã, e a América e Israel não conseguiram vencer o Irã, pediram arrego lá na Guerra dos 12 Dias, já foram para o Irã agora nessa guerra de 40 dias, debilitada, sem estoque de arma, pararam e não quiseram continuar a guerra. Então se eles tivessem armas e as armas não tivessem destruídas e fossem superiores, por que as bases americanas foram destroçadas no Oriente Médio? Está começando a se ligar? Se o domo de ferro de Israel é tão bom e são tecnologias da UE e da América, por que Israel foi devastada? E essa mesma tecnologia protegiam bases da Jordânia, Bahrein, Kuwait, Catar e muitos outros lugares ali, Arábia Saudita, Emirados Árabes Unidos. Por que tudo foi jogado por ar? Porque todas essas bases foram destruídas e não conseguiram parar os hipersônicos iranianos nem os drones. Então você já começa a ver que tem alguma coisa de errado, tá ligado? Se esses dados de que morreram só 100 mil ucranianos e as armas russas são tão ruins que tá morrendo russo pra caramba e a Ucrânia tá vencendo, por que Zelensky precisa cada vez mais de dinheiro, cada vez mais de armas que não tem mais para fornecer?
E por que eles precisam de mercenários de todo lugar do planeta? Então você já começa a entender que tem alguma coisa de errado aí. É fácil você pegar os caras na ilusão, cara. Fácil, tá ligado? Tava assistindo a live ali do professor do canal Glendice, eu não terminei de assistir não, vou terminar de assistir em casa. Tava dando problema na internet, eu falei, vou deixar pra assistir em casa, terminar em casa. O professor, acho que o nome dele é John Reicher, não sei falar o nome dele não, lá de fora. Aí os caras falando desses dados aí de... Aí eu tava pensando, né? A elite da UE e da América, a que propaga, né, o modo de viver, até no nosso país, que controla, que sempre controlou, né, até pouco tempo, né, agora está perdendo o controle. Eles, como que eu posso dizer? Eles, na verdade, não criaram esse poder, esse controle que eles têm. Na verdade, eles herdaram. Os avós dessa elite branca lá da América, da UE, os avós, os tataravós, os caras lá, esses caras eram maquiavélicos. Esses caras tinham inteligência e sagacidade e usaram para fazer coisas ruins, né? Porque a gente sabe da história da vida, né? Da história das coisas, né? Esses caras atuais não têm essa sagacidade. Por quê, cara? Porque eles tinham um plano de dominar através de ignorância, tá ligado? De burrice. Só que eles não conseguiram, cara. Eles fizeram a ignorância, a burrice, porque eles acharam que a superioridade tecnológica, que é um fruto do passado, iria até hoje dar a vantagem dos caras para poder controlar os caras, para vencer os caras, para manipular, para fazer os caras se submeter. Só que o outro lado estava propagando ensino. O lado de cá começou a propagar a superficialidade, a UE, a América do Sul, você vê que é um reflexo da América e da UE, das coisas que são propagadas lá, são propagadas aqui. Você vê que a cultura do Brasil tá morrendo já, né? Já morreu. O cara que viveu há 20, 30 anos atrás, se você comparar hoje muitas coisas, você já vê que perdeu muita identidade o Brasil, né? Você sabe que perdeu, né? A maioria sabe disso, né? Então esses caras propagaram a futilidade, não propagaram ensino. Eles ficavam se baseando, a UE e a América se basearam o quê? Que essa superioridade tecnológica que eles tinham desde 1900 até os anos 2000 continuariam sem a necessidade de investir mais em pesquisa e mais ensino. Para controlar mais a sua própria população, eles não propagaram ensino, bro. A partir do momento que você não propaga ensino, a tua sociedade vai desmoronando, ela vai começando a ficar superficial, aparece coisas novas? Aparece, porque sempre tem gente estudando, mas a quantidade diminui muito. Então a probabilidade de se ter avanço diminui muito, né? E você pega a Rússia, China, Irã, são lugares que o ensino, brother, o ensino é pesado, cara. Às vezes um cara de escola, sei lá, às vezes o cara do primeiro ano, eu não sei como é que é hoje, né? Na minha época era primeiro, segundo e terceiro ano, né? Aí depois acabava a escola. Às vezes um cara do primeiro, segundo e terceiro ano, lá na Rússia, na China, no Irã, às vezes é mais inteligente que um cara que tem diploma aqui, até mesmo com mestrado, às vezes. Às vezes o cara fez particular, pagou pelo diploma e tem diploma. Às vezes você pode fazer particular e estudar sério, aí então, o que vai dar valor ao seu diploma, se for particular, o que vai dar valor ao seu diploma vai ser se você realmente vai estudar ou se você vai fingir que está estudando e está pagando e o cara vai te passar, tá ligado? Então a base do ensino ficou fraca, tá ligado? As pessoas eles não querem você muito inteligente, porque senão você começa a questionar muitas coisas erradas do capitalismo, mas não vamos entrar nisso. Então esses caras fizeram esse plano e aborreceram todo mundo. A partir do momento que você aborrece sua população, cara, você vai perder sua superioridade tecnológica. Porque se seu plano é controlar, você esquece que teu adversário vai estar lá, ó, vai estar estudando. O cara vai estar estudando, tá ligado? O cara vai estar focado em estudar. É o que o russo sempre fez. O comunismo. O comunismo, que as pessoas falam que é o diabo, é porque ele propaga muito ensino, cara. Se você propaga muito ensino para sua população, fica difícil de você fazer seu povo de idiota, ou manipular, ou fazer o que você quer com ele, tá ligado?
Então, a partir do momento que você dá muito ensino para as pessoas ficam mais difíceis de controlar e começam a despertar seu próprio senso crítico, a ter suas próprias opiniões. Então o capitalismo não gosta muito disso. Você vê que os caras estão querendo privatizar, né? Falar que estão querendo privatizar as escolas. Daqui a pouco, se o capitalismo aqui ficar mais selvagem, mais neoliberal, a tendência é você só vai poder estudar se você tiver dinheiro mesmo. Até mesmo escola normal é capaz dos caras não ter mais culpa. Então eles fizeram isso. Essa elite hoje da UE, da América, são pessoas que herdaram as coisas. Não são pessoas que... Não são os caras lá de trás, os pais, os avós, os tataravós, que eram maquiavélicos mesmo, os caras eram inteligentes. Por mais que tenham usado a inteligência para fazer coisa ruim, não podemos negar que os caras eram inteligentes. Então não são esses caras. Então eles iludiram, eles vivem, eles vão achando que eles perderam a superioridade tecnológica, que sustentava suas ilusões, e eles acham que as ilusões sozinhas, sem a superioridade tecnológica, vai conseguir fazer eles vencerem a guerra. Aí você começa também a analisar o russo, o chinês, o iraniano, o coreano do norte, o vietnamita, o burkinês, o cara do Mali. Pô, esses caras estão acostumados a sofrer opressão, a ser sancionado, brother. E estão estudando. Então os caras têm resistência. Os caras têm disposição, eles estão lutando pela sua liberdade, estão lutando por uma justiça. Então os caras têm disposição para ir pra luta. Aí você pega o cara da UE, você pega o cara da América, você pega o cara aqui da América do Sul. A América do Sul foi oprimida, mas é muito americanizada. Então os caras não vão ter a disposição de ir pra luta, tá ligado? E mesmo que for, não vai fazer muito efeito, porque superioridade tecnológica já não tá mais. Número de contingentes, superioridade tecnológica, essas coisas já não tem... Já não estão mais do lado, já não estão mais a favor daquilo. Então os caras vão se aliar, eles vão tentando usar a ilusão para tentar sustentar a vitória deles. Só que não dá, bro. A vitória não vem se você vive de ilusão, você vai ficar se enganando, você só está enganando o seu povo. Isso vai acabar o quê? Até o professor Dani Raifon que falou ontem, eu também já tinha falado isso, né? Mas não importa isso. Daqui a pouco a população americana vai se rebelar, bro. Vai se rebelar, porque pô, o dinheiro está sendo usado só para fazer merda, tá ligado? Investir em ignorância de Israel só mata os outros. Vai ficar investindo na Ucrânia lá pra não dar em nada essa porra aí. Então os caras vão tentando viver da ilusão, bro. Vão tentando viver de ilusão. E vão achando que a ilusão vai vencer a guerra. Ele fala, não, a ilusão vai me fazer vencer essa guerra, vai te fazer vencer, vai vencer muito. Muito, vai vencer bastante. Vai vencer bastante. Hoje o homem vai estar cheio, hein? Está cheio hoje, hein? É isso, cara. Os caras vão tentando sustentar as ilusões deles. Só que chega uma hora que não dá, bro. Chega uma hora que não dá, bro. A gente tá nessa hora aí. A hora que já não dá mais para os caras sustentar as coisas, bro. Eles ficaram nessa, achavam que podiam vencer, podiam ser capazes de vencer com ilusão. Não tem como, bro. Tá ligado? Aí você pega aí, ó. Propaganda, né? Porta-avião, brother. Porta-avião que é a maior propaganda americana. Não pode chegar perto, brother. O personagem vai e então fica nessa, brother. Então você pega aqui, você se liga que isso é uma ilusão, né, cara? Pô, nem o próprio ucraniano tá querendo ir pra guerra, cara. Nem o próprio ucraniano quer ir pra guerra. É que vai. Por isso que estão querendo mercenários, desesperado. Se o ucraniano tivesse perdido só 100 mil pessoas na luta mesmo, na guerra, nessa guerra de civil, né?
Você acha que os caras iam estar pedindo mercenários, desesperadamente, que mercenário dessa? Fica fácil você distinguir a ilusão, né, cara? É bem fácil. Se vocês tivessem feito só assim, cara, quando você paga as outras mentiras, não, cara. Como é que se fala? Você pega outra ilusão. Não, como é que se fala? A Rússia vai perder 2 meses. Já tá 5 anos, tá ligado? 5 anos, cara. 5 anos lutando já. A Rússia vai perder 2 meses. Você vê que tem muita coisa errada nessa história, cara. Muita coisa errada nessa história. Pô, se as armas da Rússia são tão ruins, as das Américas e da UE tão boas, por que a Ucrânia não conseguiu a incursão em Kursk? Por que se a Ucrânia está lutando sozinha com as armas da América e da UE que são tão boas, supostamente, por que eles não conseguiram retomar os territórios que a Rússia invadiu porque estavam matando os russos que moravam ali? Por que ele não conseguiu ser bem sucedido no Oblast de Kursk? Não sabe, é ilusão. Você só perdeu 100 mil, os russos, se o russo está perdeu 400 mil e a Ucrânia só perdeu 100 mil. Por que 10 milhões de ucranianos foram embora da Ucrânia? Está vencendo? Então estariam lá lutando, né? Você começa muita ilusão, né? Os caras têm muita ilusão, eles não aceitam. Só que isso só vai afundar os caras, velho. Só vai afundar os caras. Eu creio, estava vendo o professor aí das ponderações aí falou que a Rússia está pesando a mão. Tenho visto também as notícias ali que estão falando que a Rússia está começando a pesar a mão. É isso que tem que fazer, brother. Para poder fazer a população desistir. Porque assim a Ucrânia não vai poder ser usada pela UE. E até o ucraniano já não quer mais lutar. O ucraniano já não está mais com vontade de lutar. É muito fácil você pegar os caras na ilusão. É muito fácil. Aquele negócio, por que 10 milhões de ucranianos estão tudo mortos? Isso é uma coisa que o próprio europeu, não as lideranças que querem manipular a informação, mas até um habitante da Europa sabe disso, né? Porque um monte de ucranianos, 10 milhões de ucranianos, dá para os países perceber que tem bastante ucraniano no seu país, né? Mesmo que esses 10 milhões de ucranianos que fugiram da Ucrânia estiverem distribuídos em parcelas, assim, parcelas não tão grandes em cada país, mesmo assim dá pra você perceber, né? Sei lá, tem 200 mil ucranianos no teu país, você vai perceber que tem 200 mil ucranianos no teu país. Vai ter gente falando, né? Então, por que 10 milhões de ucranianos fugiram se a Ucrânia está vencendo? Se a Ucrânia só perdeu 100 mil ucranianos, por que não conseguiu, e o russo perdeu 400 mil, por que não conseguiu reconquistar os territórios que a Ucrânia perdeu? Por que não conseguiu ter sucesso na invasão de Kursk? A gente não sabe, porque se a gente se basear na narrativa ilusória, por que precisa tanto de mercenários se não perdeu ninguém? Se praticamente não perdeu. Se não perdeu praticamente ninguém na guerra, por que precisa tanto de mercenários? Por que precisa tanto, tá ligado? Não é uma coisa muito estranha, cara. Então é uma coisa muito estranha, cara. Aí você começa a perceber essas coisas, cara. Isso é uma coisa que é fácil de perceber. Qualquer pessoa pode perceber isso. Pô, precisa tanto de mercenários. Se os russos que estão perderam muito mais gente, né? As armas são ruins. Por que precisa tanto de mercenários? Por que não conseguiu reconquistar os territórios? Por que não conseguiu ter sucesso em Kursk? Você começa a perceber que é uma ilusão, né?
Aí você começa a perceber, começa a entender que a Ucrânia está devastada, que 10 milhões fugiram, porque 2,5 milhões morreram, 2,4, 2,3, tá 2,3, vamos por baixo aqui. 2,3 morreram, milhões de pessoas. Então você começa a pensar nisso, cara. Você começa a analisar isso, tá ligado? Não tem muito sentido, tá ligado? Isso, cara. As coisas vão ficando nítidas, tá ligado? É aquela parada, bro. A ilusão morre, cara. A ilusão morre, não tem muito o que fazer, tá ligado? É só ter percepção, cara. Aí você vai e percebe assim, bom, se a América e a UE não perderam suas armas todas na Ucrânia, que a Rússia destruiu, por que ela chegou no Irã com praticamente sem arma? O Irã vai sair da rua do terminal de Itaipuaçu para a estrada de Itaipuaçu. Se ela foi para o Irã, se eles estão vencendo a guerra, que tem armas, por que não conseguiram vencer o Irã, que é uma nação que é 26 anos de regime do Shah, um regime burguês, ou seja, que não deixa ter avanço, não investe para poder só ficar rico, só os burgueses mesmo. 26 anos de Shah, 47 anos de sanções, ou seja, que sufocam o país, mas não conseguiram vencer o Irã. América e Israel. Por que eles pediram arrego na Guerra dos 12 Dias? Por que eles pediram arrego na Guerra dos 39 Dias? Você começa a perceber que, meu irmão, a história não é bem do jeito que a nossa mídia aqui no Brasil, na América, na UEFA, está sendo contada. Você já começa a perceber. Vai soltar nessa próxima aí? Tá de cecinha aí? Fique à vontade. Você tá mal, você tá mal, você tá na porta. Oi? Você tá mal, você tá mal. Pra cima que é melhor, rapaz. Tá nervoso? Olha, nervoso. Você tá vendo que você tá sendo inconveniente. Você tá na porta, não é? Pô, desculpa, tio. E aí, fica tirando o outro, você tem um lado. Ah, eu tô fazendo um vídeo aqui. É isso aí. Sou blogueiro. Com você mesmo. Para a vontade. Dá vontade aí. Licença. Ó, camisa de Deus, hein? Tem que ter mais paz e amor no coração. Muito estressado. Dá-me uma cachaçinha. Mata os neurônios. Tá nervoso, né? Que nervoso, rapaz. Nervoso, tio, cara. Caralho. Acho que tá com raiva das coisas que eu tô falando de geopolítica. Deve ser, né? Você é maluco, eu sou maluco, né? Pô, com a camisa de Deus, brother. Caralho. Cheio de ódio no coração esse daí, ó. Caralho, boladão, velho, brother. Essa é pastora, pô. Mas voltando ao raciocínio aqui. O Irã, 26 anos de Shah, burguesia no poder, sem investir na sociedade do Irã para que mantivesse atrasado a onda da América. Mais 47 anos de sanções. Sanções sufocam um país que não quer se curvar à opressão, para que ele se curve à opressão, para que seja roubado. Ou seja, 47, 26, 73 anos de opressão. 73 anos de opressão. Eles não conseguiram vencer. Nem a América, a suposta maior potência do planeta, e Israel, uma potência regional. Aí vocês tiram essas conclusões, cara. Eu tenho minha conclusão. A inveja que tem da Rússia e da China é tão grande que eles se arrasaram, né? Chamar a Rússia de posto de gasolina, sendo que ela tem Kinzhal, Iskander, Zircon, Poseidon, Avangard, Oreshnik e Burevestnik. Só aí são 7.
M7 que faz a arma a melhor arma americana que está lá atrás. Diríamos que a defesa americana é como se fosse uma pessoa cega tentando brincar de pega-pega com uma pessoa que pratica atletismo. Mais ou menos isso. O sistema de defesa russo, 95 a 98% de interceptação. Domo de ferro de Israel, a ilusão. Domar o domo. Então, você começa a perceber que são essas coisas que são a realidade. Você começa a perceber que essa é a realidade. Que eles não querem que você enxergue. E por que ficam com tanta raiva que eu falo isso, né? Mas isso é mentira, brother. Então a verdade vai se mostrar. Não sabemos. Não, aí você tira essas conclusões. Ou você mesmo pode buscar as informações dos dois lados. Durante esses 5 anos, busca as informações de 5 anos. Desde 2022, tu vai lá, começa a buscar as informações. Tanto da mídia ocidental, tanto da mídia chinesa, russa e iraniana. E você mesmo tira suas conclusões, sem precisar de ninguém. Aí você vai falar, mas você assiste professores e tal. Sim, mas eu busco as informações e tenho minha percepção. É simples entender que os professores que falam isso, que eu assisto, estão falando a realidade, porque se a Rússia ia perder em 2 meses, já está 5 anos, a América pulou fora, que era a maior superpotência, por que ela pulou fora? Porque está ganhando? Então ela abandonou a Ucrânia porque está ganhando. Está sem arma porque está ganhando. A Rússia usa chip de geladeira, chip de fogão, micro-ondas, mas as defesas americanas foram todas destruídas. O Irã, sancionado, regime do Shah, 73 anos, conseguiu jogar todas as bases americanas no Golfo pro alto. Aí você tira essas conclusões. Se ia perder em 2 meses, tá ligado? Tá ligado? Então você começa a analisar que tem alguma coisa errada, tá ligado? Algo de muito estranho nessa tese, tá ligado? Só pra você ter percepção, tá ligado? Só pra você perceber, bro. Não precisa muito ser. Não precisa nem ser gênio, bro. Não precisa ser tu não precisa ser um Einstein. Tu não precisa ser um Galileu. Uma pessoa assim pra perceber isso, não. Você não precisa ser, sei lá, um Tesla. É simples de perceber, né? Simples, né? Da mesma forma que eu também percebo, assim, como todo mundo tenta me catequizar aqui, a Umbanda, católico no Brasil, a pentecostal também. Falo, pô, se vocês estão verdadeiros, vocês precisam tanto inventar mentira. Tá ligado? Eu não desculpo que vocês são uns mentirosos do caralho, são falsos do caralho. É fácil, cara. Percepção é fácil. Se você tiver percepção, ou você já nasce com percepção, ou você pode desenvolver a percepção. E como é que eu desenvolvo a percepção? Você tem que estar atento à cronologia. A cronologia e as reações. A cronologia do tempo. Pô, ia perder em 2 meses. Pô, já está 5 anos. Você não ia durar 2 meses, mas já está 5 anos. E a América pulou fora. Entendeu? A percepção você desenvolve. Você só não pode ser cegado. Por exemplo, você não pode se cegar e falar assim, mas fulaninho que eu gosto está dizendo que isso é mentira. Às vezes uma pessoa que você gosta, às vezes não conseguiu se ligar e está sendo enganada, ou talvez ela esteja ganhando alguma coisa para falar o que convém a ele, porque está ganhando alguma coisa de alguém. Ou às vezes não percebeu também. Então isso é percepção também. Você tem que desenvolver essa parada. Percepção é isso. Aí ó, aí, ó. Percepção é isso. Tá ligado? Por exemplo, se tiver percepção, por que tá todo mundo pedindo, quando você vê, sei lá, uma pessoa aí que as pessoas não gostam, aí chega uma pessoa e fala assim, finge isso, faz isso contra ele.
É porque ele quer fingir que Deus está fazendo alguma coisa. É uma coisa muito básica, gente. Muito básica. Se você não perceber essas coisas, você vai ser sempre feito de enganado. Você vai ser sempre enganado. É simples perceber as coisas. Simples, cara, perceber. Se essas coisas fossem reais, que a Rússia é tão fraca assim, pô, por que ela tá 5 anos enfiando a porrada na UE, na América e na Ucrânia juntos? Destruiu todas as armas da Ucrânia, que eram armas da UE e da América, fez a América já ir debilitada pro Irã. Tá ligado? É fácil perceber, cara. Aí destruíram, o Irã destruiu base, o Irã explodiu base na Jordânia, base no Bahrein, base no Catar, base no Kuwait, base no Emirados Árabes Unidos. Aí você vai falar assim, eu não acredito nisso, acho que isso é uma mentira. Então você vai procurar saber por que vai procurar na mídia de cada um desses países, do Emirados Árabes Unidos, do Kuwait, do Catar, do Bahrein, de todos esses países. Aí você vai descobrir o quê? Você vai descobrir que os caras estão putos porque foram enganados, achou que as defesas americanas podiam defender eles, mas não podem, porque a missilística é iraniana, que mesmo sob todas essas condições que nós já falamos, conseguiu investir em inteligência e jogou a base toda pro alto, tá ligado? Então é simples, cara. Fácil de você perceber as coisas, cara. Fácil, cara. Não é muito difícil. Não é muito difícil, tá ligado? É fácil você perceber as coisas. As coisas não são difíceis de você perceber, tá ligado? Só você ter um mínimo de senso, tá ligado? Aí você vai descobrir que o que são ilusões, tá ligado? Vai fazendo ilusões. Não é isso, cara. Se essa superioridade fosse tão absurda, tá ligado? Por quê? Tá ligado? Se a superioridade fosse assim, por que eles não conseguiram? Simples, cara. Simples. Aí você vai falar, como eu falei, não acredito. Procura na... Como é que se diz? Procura tanto na mídia... Procura na mídia dos Emirados Árabes Unidos, do Kuwait, do Catar, do Bahrein. Pô, então o sistema americano não conseguiu proteger. Os caras já perceberam que eles não podem ser protegidos. Não funciona. Não funciona. Então é isso, cara. Percepção, cara. Percepção mata a ilusão, cara. Só você ter percepção. É simples, tá ligado? É que nem nosso país aqui. Que as coisas vai mudar. Quem sabe um dia mude. Agora, com a atual fórmula, acho difícil haver uma mudança. Mas, se continuar seguindo o molde americano, acho meio difícil. Esse molde atual aí. Percepção. O negócio é percepção. Se tu tiver percepção, tu desperta a ilusão, já não vai te cegar mais. Então, vai procurar aí nos últimos 5 anos notícias tanto da mídia russa, mídia chinesa, mídia iraniana e ver das mídias da UE e da América. Aí tu vai começar a descobrir o porquê que isso é uma ilusão, tá ligado? Fica muito simples de descobrir. As coisas ficam... Você vai perceber isso. Já começa que os caras falavam, vai durar 2 meses a Rússia. Que a Rússia vai durar 2 meses, tá ligado? O cara tá 5 anos, tá ligado? Então é fácil, cara. É fácil. Da mesma forma é fácil você perceber que teu líder religioso é um causeiro. Quando vê que ele tá pedindo pra fazer muita coisa, mas pergunta sempre, por que Deus não faz isso aí sozinho? Precisa de você, precisa de que eu faça isso contra o fulaninho?
Ah, eu preciso fazer isso contra fulaninho pra... Pô, Deus não consegue fazer não? Aí você pergunta assim, então Deus é o... A equação da ação de Deus é a fórmula da ação humana, que dá igual à ação de Deus. Pode ser isso. Deve ser isso. Então, resumindo, a ação de Deus é a ação conjunta humana para que Deus pareça estar fazendo alguma coisa. Então ele está mentindo para você porque Deus não está conseguindo. Então já temos duas falhas na tese. Deus não consegue, precisa da ajuda humana e precisa que você minta para mim. É isso, basicamente isso. É basicamente isso. Tá ligado? E por que só coisas estranhas ele consegue fazer? Não consegue fazer uma coisa espetacular, que traga alguma coisa de avanço? É isso que eu falo, diferença aqui do Ocidente para as pessoas do outro lado lá. As pessoas daqui usam isso aí só para enriquecer, palhaçada. Lá os caras têm fé, eu sendo ateu, respeito, porque lá os caras, a vida do povo tem educação, tem saúde, tem um custo de vida barato, mesmo sendo sancionado. Mesmo o Ocidente tentando estrangular os caras ainda conseguem dar vida boa pro povo. Não é perfeito, é um lugar perfeito. Você começa a ter percepção. Percepção libertará. Conhecimento e percepção te libertam. O resto é dormir na ilusão. Não vai ter muita saída não. Se você ficar dormindo na ilusão, vai ficar para sempre aí. Então, vocês que querem descobrir a realidade da guerra da Ucrânia com a Rússia, convido a você a fazer um estudo dos últimos 5 anos, tanto da mídia americana, da mídia da UE, da mídia da China, da mídia da Rússia, da mídia da China, da Rússia, do Irã, da UE e da América. Aí você estuda os últimos 5 anos de notícias sobre a guerra da Ucrânia, todos esses lugares que eu falei, e pega um caderno e começa a fazer as diferenças de narrativas e as mudanças da narrativa. Aquele lance que eu falei. Como assim? Falei, mas peraí, deram 2 meses para a Rússia. Já está 5 anos. América superpotência, você escreve assim, América superpotência, maior potência, pulou fora da Ucrânia. E deram 2 meses para a Rússia, já está 5 anos. Ucrânia devastada. Fuga de 10 milhões de ucranianos. Vai estar ganhando. Mas disse que só perdeu 100 mil. E a Rússia perdeu 400 mil. Mas não consegue reconquistar o território. E nem consegue fazer bem sucedido a invasão de Kursk. Aí tu vai começar a analisar essas coisas, escrever, faz um resumão. E depois você tira a sua conclusão. Se você pretende continuar dormindo, ou se você vai querer acordar. Você vai ter suas opções. Caralho, isso daí. É isso daí, mano. Tá ligado? Agora cheguei em meu lar, Rua Mário Francisco da Rosa. Tá ligado? Olha aí. Bom região. Eu acho que meu pai não tem não. Bom, parece que não. Fica fácil de você descobrir, tá ligado? Muito fácil. Muito fácil mesmo. Agora, ó. 2h26 da tarde. 2h26 da tarde. 3 de julho de 2026. Sexta-feira. O mendigo tá lá no Mercado Sami lá, acho que desde meio-dia, alguma coisa. É de costume, né? Ficar lá meio-dia, saí de lá, acho que era umas. Devia ser umas. Vamos ver que horas aqui. 44 de vídeo aqui. Devo ter saído de lá umas 1h40 e 1h43, alguma coisa assim. Mas é isso aí, rapaziada. Beijo pra mocinha. Um abraço pros irmãos, se for comuna. Se não for, vou ler o livro do Lenin hoje. Carl Sagan.
Terminar de ver a live aqui do professor aqui no canal do Glenn Dance. Professor que tá lá hoje, acho que é John Mershire, não sei falar o nome dele não. Do Danny Haifong ontem eu achei que era o Larry Johnson, mas eu me confundi, era só o Danny Haifong mesmo, foi uma live muito boa. Não sei quem vai hoje no Danny Haifong. É isso daí. Geopolítica. Livro. Aproveitar do meu cancelamento, meu exílio, para ler. Geopolítica, ler, refletir. Dar uma gastadinha de vez em quando lá no. Pra distrair a cabeça lá, a Última Tentação de Zilda, a História Jamais Vendida, o que Harry Sixel quis dizer. Aquilo ali me faz. Aquilo ali eu pude distrair minha cabeça. Tem vários episódios fora. Mas crítica social pesada mesmo. Mas é isso daí. Um beijo para as mocinhas, um abraço para os irmãos. Vamos falar aqui a hora de novo aqui, ó. 10 horas, não, 2h28, cara. 2h28 da tarde. 2h28 da tarde. 3 de julho de 2026, sexta-feira. Mendigo aí, ó. Seu lar, Rua Mário Francisco da Rosa, entre Itaipuaçu e Noã. Um beijo para as mocinhas, um abraço para os irmãos. Tinha uma mocinha marrom, o irmão fica falando isso não, cara. Tinha uma mocinha lá, meu irmão. Caralho, a mamãezinha. Não pode ficar falando isso não, que você tem que respeitar a mocinha. Puta que pariu. Valeu, rapaziada.